Eu vou tirar uma foto. Registrar aqui. Faz tempo que eu não Ao vejo meu vivo, amigo professor. Kramer. Pode iniciar. Obrigado. Gente, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Colocando o Processo em Prática, um programa promovido pela Escola Superior de Advocacia da Bahia, da OAB da Bahia, sempre trazendo dois grandes professores, duas autoridades no processo civil brasileiro, para poder falar de temas bastante atuais que podem contribuir, sempre contribuem com o exercício da advocacia, com o exercício da magistratura. A gente tem aqui advogados, membros da magistratura, membros do Ministério Público assistindo nosso programa toda quarta-feira, às 18 horas. Temos hoje dois grandes convidados, o professor Leonardo Carneiro da Cunha, que é professor associado, e vai ter que explicar isso, viu, Léo? O que é professor associado da UFPE. Não sou sócio de lá. Né? Isso, você não... mas daqui a pouco você explica isso. Professor associado da Federal de Pernambuco, grande amigo, e também o professor Ronaldo Kramer, da PUC-Rio, presidente da comissão da OAB Nacional de Processo Civil. Eu vou, sem mais delongas, passar a palavra para Léo, para Leonardo Carneiro da Cunha, que vai falar hoje sobre a relação do CPC 2015 com as demais leis processuais. Léo é doutor pela PUC de São Paulo, como eu disse, professor associado da Federal de Pernambuco, procurador do Estado lá em Pernambuco e advogado. Léo, seja bem-vindo à ESA da Bahia, sinta-se em casa e a palavra está com você. Meu querido Adonias, eu começo agradecendo o convite para estar aqui com você, ainda que virtualmente, né? Queria cumprimentar também meu amigo Ronaldo Kramer, faz tempo que nós não nos vemos pessoalmente. Então, é uma dupla alegria estar aqui, não só para, mais uma vez, falar na OAB da Bahia, dessa vez remotamente, não presencialmente. E também é bom porque eu mato a saudade de dois grandes amigos, né? Você, Adonias, e meu querido amigo também, Ronaldo Kramer. Né? Faz tempo que nós não nos vimos pessoalmente, né? Já, pelo menos em 2020, nós não nos vimos ainda. Né? Então, só virtual e remotamente. Então, a satisfação estarmos juntos. Você pediu aí para explicar o que é professor associado, é um estágio na carreira acadêmica, né? Então, o professor associado, ele é necessariamente um professor doutor, né? É um professor que tem doutorado e está tentando ascender para ser titular, né? Então, a carreira da Universidade Federal, das universidades federais, você tem um professor auxiliar, o assistente, o adjunto, o associado e o titular. Então, é uma progressão que depende da produção, de publicações, de participação em eventos, enfim, da quantidade de aulas que é proferida na graduação, na pós-graduação. E você vai somando essas atividades e a cada 2 anos você progride, né? E nessa progressão eu caminho para associado 2, são 4 níveis, e depois o nível titular. Mas, enfim, o nosso papo não é sobre carreira acadêmica. Eu pedi para explicar, porque tem gente que me perguntou, né? Mas como é que se torna associado da Federal de Pernambuco? Como é que você fica explicar. sócio, né? Mas não é. É porque de adjunto já era titular, criar essa fase intermediária aí para ter uma progressão, inclusive com repercussões salariais. Mas, como você já anunciou e está aí divulgado nos cartazes, no material de divulgação, a minha fala trata aí da relação do Código com outras leis. Eu tenho me interessado por esse assunto. No pouco tempo que eu tenho, eu não conseguirei fazer uma exposição, que eu, quando falo disso, sempre faço uma análise histórica primeiro para depois nos situarmos no contexto atual. Então, eu vou me permitir inverter. Eu vou começar dando 2 exemplos e apresentá-los como uma premissa para a reflexão que eu queria fazer aqui com você, com todo o pessoal da OAB da Bahia. O primeiro exemplo é o da garantia do juízo para oferecimento de embargos na execução. Nós sabemos que hoje não há mais essa regra,
né, você para de se defender, não é necessário garantir o juízo. Essa sempre foi uma regra geral da execução, de qualquer execução. Mas a lei de execução fiscal, que mantém essa regra geral, essa sempre foi uma regra geral, ela está lá na lei de execução fiscal, no artigo 16, e o STJ tem um entendimento pacífico, reiterado, de que na execução fiscal continua a ser necessária a garantia do juízo, porque essa eliminação da regra que houve no âmbito do Código de Processo Civil não alcançaria a execução fiscal. E o termo que o STJ usa é princípio da especialidade. Ele usa essa expressão para dizer que a mudança de norma geral não alcança norma especial. E essa seria uma norma especial por estar na lei da execução fiscal e não ter sido expressamente revogada. Então, esse é o primeiro exemplo que eu queria deixar aqui registrado para trabalharmos, né, para que me ajude aqui na explicação, já que não há muito tempo para falar. O segundo exemplo é o da remessa necessária. Eu estou dando exemplos, coincidentemente, de ações que envolvem entes públicos, mas a gente pode pensar em exemplos, né, de outras situações também. A gente sabe que a remessa necessária, ela existe, é uma regra, que existe quando a fazenda pública é vencida, né, ela é derrotada com sentença de mérito. Então, se a sentença de mérito for contrária ao poder público, ela precisa ser reexaminada necessariamente pelo tribunal. Então, os autos são encaminhados, são remetidos ao tribunal, daí o nome remessa necessária, para que o tribunal promova necessariamente um reexame, daí o nome reexame necessário. E essa regra que está no artigo 496 do Código contém algumas ressalvas, algumas exceções. Então, depende, se o valor envolvido, o proveito econômico, for até determinado montante, não há remessa necessária. Se a sentença estiver fundada, né, numa súmula, num precedente obrigatório, não há remessa necessária. Se a administração pública já reconheceu aquele direito, já reconhece aquela situação, também não há remessa necessária. Mas a lei do mandado de segurança, que é de 2009, também prevê a remessa necessária. Quando a segurança é concedida, deve haver remessa necessária. E o que é que o STJ diz? O STJ diz que, da mesma forma lá, no exemplo, execução fiscal versus Código de Processo Civil, o STJ diz que a lei do mandado de segurança prevê a remessa sem ressalva, sem qualquer ressalva. Logo, você não pode aplicar as ressalvas do Código de Processo Civil. O mandado de segurança terá sempre remessa necessária. E aí veja que situação, meus queridos Adonias e Kramer. Imaginem que eu e Adonias somos servidores do mesmo órgão. Vou pensar nesse exemplo. Somos servidores e examinando a lei que rege nossa carreira, nós vimos que há uma gratificação aí que a gente não está recebendo. Então, nós procuramos o mesmo advogado, apresentamos o problema. Eu, digamos que sou mais covarde, tenho com medo da sucumbência, pedi para que o meu fosse um mandado de segurança. E Adonias disse que nada, eu quero honorários, tenho certeza que vou ganhar, eu quero ação de procedimento comum. E aí as ações foram propostas, tramitaram paralelamente, e o juiz, em ambas, proferiu uma sentença favorável, se baseando aí numa súmula do Tribunal Superior. Veja que curioso, Adonias. Nesse caso, o seu processo, que é um procedimento comum, não terá remessa necessária. E o meu, que é um mandado de segurança, vai ter, segundo o entendimento do STJ. Não faz sentido. O mandado de segurança, que é vocacionado para ser célere, expedito, breve, nesse nosso exemplo, vai demorar mais que um procedimento comum. Ainda mais se o exemplo for de que a administração já reconhece administrativamente, o exemplo ainda é mais assustador. Mas eu estou começando com esses exemplos para dizer o seguinte: esses exemplos, eles estão aqui e eles reproduzem um entendimento reiterado da jurisprudência do STJ de que norma especial não é alterada diante de mudança de norma geral. E aqui o STJ está
na minha opinião, se baseando numa época que não existe mais. Está se baseando em premissas da época da codificação, que não é mais a época que nós temos hoje. Nós não vivemos mais essa época. A época em que essa premissa adotada pelo STJ foi construída era a época em que o paradigma era a lei, em que a relação do Código com as outras leis era uma relação de lei geral, o Código era a lei geral, as leis extravagantes eram leis especiais, então era uma relação de lei geral versus lei especial, feita de modo subsidiário, era uma relação de subsidiariedade. Por quê? Como o paradigma era o da lei, não do ordenamento, né, quando a ideia não existia nem o constitucionalismo ainda, né, a era das codificações. Então, como o paradigma era o da lei, cada lei era considerada autossuficiente. Então, se o mandato de segurança prevê a remessa, ele é autossuficiente, ele prevê a remessa, sem ressalva. Então, você não pode aplicar subsidiariamente o código, porque ele seria suficiente para regular a situação. A aplicação do código seria só na omissão ou na insuficiência normativa. Aqui já havia suficiência normativa porque ele regula. A mesma coisa na execução fiscal, aqui regula. Então, a lógica era de lei geral versus lei especial. E cada uma partia, a análise de cada uma era uma análise autossuficiente. A cada lei é autossuficiente para regular. É por isso que se diz que não cabe assistência nem amicus curiae no mandato de segurança. É por isso que se discutiu tanto que se havia os prazos eram contados em dias úteis ou não nos juizados. Uma discussão absolutamente bizantina. Foi preciso uma lei, e o custo de editar uma lei é muito alto, foi preciso uma lei para dizer o óbvio, que os prazos eram contados só em dias úteis nos juizados. O Código de Processo Civil contém vários dispositivos sobre a possibilidade de videoconferência no processo. Partindo dessa lógica antiga de lei geral versus lei especial, de aplicação subsidiária, o legislador editou agora em 2020, né, saiu uma lei recente, permitindo expressamente a audiência por videoconferência no juizado. Era absolutamente desnecessário, bastava aplicar o código prevê a audiência por videoconferência e não há nenhuma incompatibilidade disso com o juizado. Talvez haja um problema sociológico, de falta de acesso de muita gente ainda, né, a boa internet, a equipamentos que permitam a videoconferência, mas isso é algo que a política pública de acesso à justiça deve melhorar, né, e a tendência é que esses instrumentos se barateiem e se ampliem o acesso cada vez mais. Mas, então, o que eu quero dizer é que a relação do Código com as outras leis não é uma relação de lei geral versus lei especial, porque muitas vezes a norma especial está no Código e a norma geral está fora dele. A relação não tem que ser de lei versus lei, tem que ser de regra ou de norma versus norma. A norma geral versus norma especial. E esse conflito muitas vezes está dentro do próprio Código. Por exemplo, uma ação monitória contra o poder público, os honorários vão ser o do parágrafo 3º do artigo 85 do Código ou do artigo 701 do próprio Código, que diz que é 5%. Então, esse é um conflito de normas, não de leis. Não interessa onde a norma esteja. E aí, voltando ao exemplo dos embargos à execução, a regra da garantia de juízo sempre foi uma regra geral. Não há nada especial na relação entre o fisco e o contribuinte que exige a garantia do juízo. Essa era uma regra geral para qualquer execução. Revogada a regra geral, revoga para todo mundo, está revogado. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê a revogação tácita, né? Quando aquele assunto passa a ser tratado diferentemente numa lei superveniente, ainda que essa lei superveniente não revogue expressamente, está revogado. E não há nada de especial. Vejam, não é porque a lei está fora do código, não é porque é uma lei extravagante que todas as normas dentro dela são especiais. Ela pode conter uma norma obrigatória, uma norma de reprodução de uma regra geral do que está no código. O fato de ser um código não quer dizer que todas as normas dentro dele sejam gerais. Muitas vezes há normas especiais dentro do código. A lei do juizado, que para o juizado é uma lei geral, tem uma regra de exceção dentro do código, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Os juizados especiais cíveis, a lei que os regula, a Lei 9.099, diz que não cabe intervenção de terceiro no juizado. Vem o código e cria uma regra de exceção, que cria uma norma especial dentro do código.
cabe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no juizado, que é uma intervenção de terceiros. Então, a relação entre o Código e as outras leis não é uma relação entre leis, é uma relação de normas que estão dentro delas e que estão, na verdade, no ordenamento. A gente precisa examinar o ordenamento como um todo, porque muitas vezes o que se aplica é o texto da Constituição, ou do Código, ou da lei extravagante, ou todos ao mesmo tempo. Então, o que a gente precisa saber é se a regra é geral ou especial, e como é que a gente sabe isso? Comparando a regra geral, uma análise comparativa. Qual é a regra padrão? É essa? Essa outra é diferente dela em quê? Qual é a especialidade? E aí vamos trabalhar entre a relação entre elas. E aí, voltando aos exemplos, não ter garantia de juízo no Código e ter garantia de juízo na execução fiscal, qual a diferença entre elas? Não há diferença. Todas, historicamente, eram as mesmas. Todas as execuções tinham a mesma regra, essa era uma regra geral. Não há nada de especial na execução fiscal que exija isso. A lei de execução fiscal, tirando a execução fiscal do Código de 73, em 1980, a lei 6.830 sobreveio para tirar a execução fiscal de dentro do Código, né? Tirou, veja que curioso, tirou do Código a execução fiscal, mas deixou lá as regras de competência, ficaram. E até hoje o Código mantém regras de competência da execução fiscal dentro dele. E essa regra, uma vez revogada, revogou para todo mundo. Pô. Não há especialidade, não há diferença. As regras eram iguais. Revogou para todo mundo. A mesma coisa aqui na remessa necessária. O mandato de segurança prevê a remessa, o Código de Processo Civil prevê a remessa. Sobreveio uma lei para criar exceções, para que há ressalvas, casos em que não tem remessa. Por que isso não se aplica ao mandato de segurança? Não tem nada de especial que impeça a aplicação. Porque a lei do mandato de segurança não prevê. Sim, daí, mas sobreveio uma lei que previu. E não é, veja, desde o final da Segunda Guerra Mundial que nós tivemos a virada linguística, o texto e norma não se confundem. O texto é objeto de interpretação e a interpretação que se faz dele é que gera a norma. Então, não tem esse negócio de vontade do legislador. Até hoje as pessoas dizem, né? Então, muita gente diz, mas veja, o mandato de segurança não prevê ressalva. Se o legislador quisesse, ele teria que ter alterado. Não faz sentido mais isso, há muito tempo. Quer dizer que o legislador vai ter que sair alterando todas as leis, é impossível essa atividade. A lei já foi alterada, tá lá as ressalvas, que foram reafirmadas, inclusive, na Lei de Liberdade Econômica. Não houve nenhuma oportunidade ou necessidade de mudar a lei do mandato de segurança. E você vai ter que sair se lembrando de todas as leis, a lei da ação popular, a lei da ação civil pública, sair lembrando de todas para serem alteradas. Não faz sentido isso. Então, não há esse negócio de vontade do legislador. O texto normativo é aquele, ele é examinado, interpretado, e a partir dali se constroem as regras. Então, a relação do Código com as leis extravagantes é uma relação de integridade. São todas regras que integram o mesmo ordenamento. E é preciso que haja integridade, coerência e unidade normativa. Então, se não há qualquer especialidade naquela situação, não há por que não aplicar a mudança superveniente que altera a regra geral, né, sendo ali aquela também geral, igualmente, sem qualquer peculiaridade, ela é igualmente atingida pela mudança. Então, essa era uma reflexão que eu venho fazendo já há algum tempo, e quando você me convidou, Adonias, para estarmos juntos aqui, eu pensei em falar disso, porque acho que tem uma repercussão prática grande. Há vários precedentes que trabalham nesses pontos, né? Eu dei só 2 exemplos, mas tivemos aí também problemas nos juizados, na relação entre juizado e código, né? Relação do código com tantas outras leis, né? Com lei de locações, né? com leis de processos coletivos, né? A própria audiência de mediação, conciliação, a doutrina toda diz que se aplica à ação civil pública, mesmo a lei não prevendo. Então, porque são normas gerais que integram o procedimento comum é aplicado ao processo coletivo, então ela também se aplica igualmente, sem qualquer ressalva. Então, é importante que nós pensemos nisso, porque há ainda, né, uma premissa antiga, esqueceram de virar a chave, né, de comparar uma lei com outra como se elas fossem autossuficientes entre si. E isso é da época em que a lei era o paradigma. Hoje o paradigma é o ordenamento, a lei não é autossuficiente. Há várias regras, normas, princípios, enfim, tudo dentro do ordenamento, e eles vão sendo analisados
né, a partir da própria teoria do diálogo das fontes. Esse é um problema que surgiu intensamente entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, né, quando o Código Civil sobreveio, né, essa dificuldade de interação entre eles fez com que a professora Cláudia Lima Marques trouxesse do direito internacional a teoria de Eric Jaime, sobre o diálogo das fontes, mostrando isso. A relação entre os diplomas não é necessariamente uma relação de subsidiariedade, né? O Código, muitas vezes, trata do assunto diretamente, não subsidiariamente. Veja o exemplo que eu já dei, né, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados. Há várias normas dentro do Código que tratam diretamente da arbitragem, por exemplo, carta arbitral, competência do árbitro, né, regras específicas sobre modulação de efeitos no controle difuso, está lá, artigos 1525, 1535, né, os parágrafos prevêem isso. E isso não é aplicação subsidiária, é aplicação direta. Então, o Código muitas vezes... As regras do IRDR... Do IRDR. Que o Código diz que se aplica aos juizados, né? Exatamente. Então, muitas vezes, a aplicação é direta, ou subsidiária, ou suplativa. Então, essa relação não é mais uma relação lei geral versus lei especial, e se esgotando na subsidiariedade. Então, era esse o recado que eu queria deixar, né, nesse espaço, e estou à disposição aí para um debate. Queria, mais uma vez, agradecer o convite, né, e cumprimentar mais uma vez meu querido amigo Ronaldo Kramer, já estou ansioso para ouvi-lo. Obrigado a todos. Obrigado, Léo. Tema importantíssimo, porque só para exemplificar isso que você falou dos prazos em dias úteis nos juizados, a gente viu que eu estava na época na comissão de processo lá da OAB Federal, da OAB Nacional, e eu lembro que a gente fez um levantamento e era assim, vários estados, os juizados de vários estados contavam os prazos em dias úteis e outros estados, os juizados de outros estados contavam em dias corridos. Então, veja a insegurança que isso gera, né? CPC determinando a contagem de prazos em dias úteis expressamente e alguns magistrados entendendo que era em dias corridos nos juizados. A mesma coisa se aplicou também ao processo do trabalho. Veja, porque lá a CLT foi reformada em 2017 para poder afirmar que o prazo devia ser contado em dias úteis também, né? Só que uma coisa é o Código de Processo Penal, que aí tem uma regra expressa sobre a contagem de prazos e diz que não é em dias úteis. Mas no silêncio da CLT, no silêncio da lei dos juizados, veja, essa distinção que você faz entre regra geral e regra específica, ao invés de lei geral e lei especial, é fundamental para a gente poder ter uma interpretação adequada do ordenamento, né? Agradeço bastante pela lição e pela brilhante exposição. Vou passar a palavra agora ao nosso amigo Ronaldo Kramer, que vai falar aí dos poderes do relator. Gente, Kramer, como eu adiantei, é professor pela PUC do Rio, doutor em Direito Processual também pela PUC São Paulo, assim como o Léo Cunha, e presidente da Comissão de Processo Civil da OAB Nacional. Kramer, seja bem-vindo à ESA da Bahia, sinta-se em casa, é sempre um prazer revê-los aos dois. Aqui na época da pandemia, na época do isolamento social, a gente consegue se ver, né? Pelo menos virtualmente nesses eventos. E depois que isso tudo acabar, que possam vir à Bahia presencialmente. Kramer, a palavra está com você. Agora sim. Obrigado, Adonias. Eu quero agradecer inicialmente o convite que você me fez para participar desse evento. É uma honra participar dessa sua iniciativa na ESA da OAB da Bahia. Nós já nos vimos esse ano, né, Adonias? Nós tivemos um encontro no Rio de Janeiro, no início do ano, então matamos a saudade, mas eu não vejo meu amigo Leonardo há algum tempo e aqui mato, ainda que virtualmente, a saudade de vê-lo. É um prazer estar nesse evento com vocês dois. Como disse Leonardo, eu também não vou conseguir falar sobre tudo o que diz respeito aos poderes do relator. Vou fazer um recorte e a minha fala vai ser especificamente sobre a decisão do relator que se baseia em precedentes, ou seja, os casos dos incisos 4 e 5 do artigo 932, que autorizam o relator a negar provimento ou a dar provimento a um recurso com base em precedentes ou naqueles parâmetros decisórios ali listados. Para começar do início, né,
nós sabemos que, quando uma parte interpõe um recurso, o que ela espera é que o recurso seja julgado por um colegiado, ou seja, o órgão ele julgue o seu recurso e não o relator. Por essência, os tribunais se manifestam por meio do seu colegiado. A figura do relator, originariamente, era uma figura que tinha poderes decisórios limitados. O relator tinha poder de decidir o efeito suspensivo, nos casos de recurso que não tinha efeito suspensivo, ou o relator tem ainda o poder, obviamente, de dar o seu voto no dia da sessão de julgamento para a formação da vontade colegiada. Só que, Adonias, na década de 60, em 1963, para ser mais exato, o regimento interno do Supremo, diante do grande volume de processos que já existia naquela época, autorizou o relator a negar seguimento ao recurso se o recurso fosse contrário à súmula do Supremo Tribunal Federal. Essa foi uma alteração regimental, uma alteração no regimento do Supremo, e depois daí os poderes decisórios do relator foram se expandindo, até que nós chegamos à última redação do artigo 557 do CPC 73, que autorizava ao relator a negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou improcedente, ou ainda se o recurso fosse contrário à jurisprudência ou súmula do respectivo tribunal do relator ou de tribunal superior. Também o artigo 557, na sua última redação, no parágrafo 1º-A, autorizava o relator a dar provimento ao recurso com base em súmula ou jurisprudência do Tribunal Superior ou de Tribunal Superior. Então, nós chegamos a esse ponto. É curioso também observar, meu amigo, que o Supremo Tribunal Federal foi instado a se manifestar sobre a constitucionalidade do artigo 557, que autorizava o relator a decidir monocraticamente o recurso. E o Supremo, em 1999, entendeu que essa norma era constitucional porque previa o recurso para o colegiado da decisão do relator. Isto é, para o Supremo, a norma do artigo 557 era só constitucional porque previa o recurso para o colegiado da decisão do relator, ou seja, a rigor o relator, se a decisão dele fosse definitiva, não houvesse recurso para o colegiado, o Supremo, ao contrário do senso do que ele decidiu, entenderia que a norma seria inconstitucional. E, naquela época, ou mais ou menos depois dessa decisão, alguns autores, como o nosso querido amigo Leonardo e Adonias, Fabiano Carvalho, que tem um livro sobre poderes do relator, o Sérgio Arenhardt, eles sustentavam que a decisão do Supremo estava errada, porque não é porque há recurso para o colegiado que a norma do artigo 557 é constitucional. Eles entendiam que a Constituição assegurava o julgamento do tribunal, mas não necessariamente por meio do colegiado. Era julgamento de tribunal, que poderia ser por meio do colegiado ou por meio do relator. Então, essa era uma posição interessante deles, que eles criticavam a decisão do Supremo a respeito da constitucionalidade do artigo 557, entendendo que esse recurso para o colegiado da decisão do relator era um recurso desnecessário para a verificação da constitucionalidade, para a afirmação da constitucionalidade. E da última redação do artigo 557 do CPC 73, nós chegamos ao hoje artigo 932, incisos 3, 4 e 5. Esses incisos prevêem, esse artigo do CPC de 2015, obviamente, esses incisos prevêem os poderes decisórios do relator. O relator ele pode negar seguimento a recurso inadmissível, prejudicado, ou recurso que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida. Aqui, o relator ele não vai conhecer do recurso quando ele for inadmissível ou estiver prejudicado, ou o recurso ele não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida. E os incisos 4 e 5, que é o recorte que eu quero fazer, Adonias, eles autorizam esses incisos o relator a negar provimento ou a dar provimento a recurso com base nos seguintes parâmetros decisórios. Se o recurso estiver em confronto com súmula do STF, do STJ, do respectivo tribunal, se o recurso estiver em confronto com julgamento de casos repetitivos, com decisão de julgamento de casos repetitivos, que pode ser desde recursos repetitivos
no STF ou no STJ, até mesmo no caso de RDR, ou se o recurso estiver em confronto com decisão de IAC, de incidente de assunção de competência. E o relator, obviamente, pode dar provimento ao recurso, depois de garantido o contraditório com a parte recorrida, se o recurso estiver em linha com esses mesmos parâmetros decisórios. Então, veja só, os incisos 4 e 5, eles autorizam o relator a abreviar o procedimento recursal, decidindo desde logo o recurso, se o recurso está em confronto com esses parâmetros decisórios ou está em linha com esses parâmetros decisórios. Eu quero fazer aqui esse recorte para dizer ou indagar a vocês, e especificamente a quem eu estou vendo aqui, o Leonardo e o Adonias, o quê? Essas normas que prevêem esses parâmetros decisórios para o relator poder decidir monocraticamente o recurso, essas normas, a norma do inciso 4, a norma do inciso 5 do artigo 932, elas prevêem um dever para o relator ou uma faculdade? Ou seja, o relator, diante de um recurso que está em confronto com uma súmula do seu respectivo tribunal, ele tem o dever de decidir monocraticamente esse recurso, aplicando a súmula do seu tribunal, ou ele tem a faculdade de fazer isso? Essa é uma pergunta muito importante e com grande repercussão prática, porque, a depender da resposta, muita coisa pode mudar na dinâmica recursal. O relator, diante de um parâmetro decisório do qual ele discorda, mas que tem aplicação, se ele tem o dever, ele vai ter que aplicar e abreviar o julgamento daquele recurso, decidindo-o monocraticamente. Para responder essa pergunta, a gente tem que dar uma olhada no CPC 73, porque o artigo 557 previa parâmetros decisórios para o relator dar provimento ou negar provimento a recurso. E como era o posicionamento da doutrina de jurisprudência naquela época? A doutrina e a jurisprudência eram praticamente unânimes no sentido de que a norma do artigo 557 previa uma faculdade para o relator. O relator tinha a faculdade de, identificando a súmula ou a jurisprudência de tribunal superior do seu tribunal, aplicar esse parâmetro decisório ao recurso, dando provimento ou negando provimento ao recurso. Ou seja, a posição da doutrina e da jurisprudência, a doutrina e a jurisprudência eram praticamente unânimes em defender que essa norma era uma faculdade. Somente salvo engano, somente o professor Luiz Guilherme Marinoni, que defendia que a norma do artigo 557 previa um dever para o relator. O relator, diante do artigo 557, ele tinha um dever de aplicar o parâmetro decisório e dar provimento ao recurso ou negar provimento ao recurso. Como é hoje o panorama da doutrina da jurisprudência diante dos incisos 4 e 5 do artigo 932? Mudou. O panorama, curiosamente, mudou. Nós vamos encontrar na doutrina, por exemplo, professor Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Arenhart, Daniel Mitidiero, Cássio Scarpinella Bueno e Hermes Zanetti defendendo que as normas dos incisos 4 e 5 do artigo 932, elas outorgam um dever para o relator. O relator, diante dessas normas, ele tem um dever de julgar monocraticamente o recurso, se vir que o recurso está contrário àqueles parâmetros decisórios ou se vir que o recurso está em linha com aqueles parâmetros decisórios listados nos incisos 4 e 5. Então, eu ouso dizer que hoje a maioria da doutrina se posiciona no sentido de que essas normas dos incisos 4 e 5 do artigo 932, que são normas assemelhadas à norma do antigo artigo 557, são normas que atribuem um dever para o magistrado, para o relator. O professor Nelson Nery talvez seja, daqueles que se pronunciam sobre o tema, talvez seja a única voz discordante, dizendo expressamente que as normas dos incisos 4 e 5 do artigo 932, essas normas, elas outorgam uma mera faculdade para o relator,
que, diante do caso concreto, ainda que vendo que o recurso está contrário a um daqueles parâmetros decisórios ou o recurso está em linha com algum daqueles parâmetros decisórios, o relator pode simplesmente decidir não julgar monocraticamente o recurso e tocar o recurso adiante para o julgamento colegiado. E aí, meu amigo Adonias, qual é a minha posição? Ou qual é a minha resposta diante dessa questão? As normas dos incisos 4 e 5 do artigo 932, essas normas outorgam um dever ou uma faculdade para o relator? A minha resposta é depende. E depende por quê? Para justificar por que depende, eu tenho que trazer duas premissas para você e para quem está nos vendo. A primeira premissa é que eu entendo que o Código de Processo Civil de 2015, ele instituiu no nosso ordenamento jurídico, ou a partir dele foi instituído no nosso ordenamento jurídico, um sistema de precedentes. Isto é, nós vamos encontrar, a partir do CPC, um conjunto de normas que disciplinam desde a criação até a superação do precedente. E esse mesmo conjunto de normas, ele valoriza o precedente na dinâmica processual. Nós vamos encontrar, por exemplo, algumas normas espalhadas no novo Código de Processo Civil, ou no Código de Processo Civil de 2015, que prevêem a abreviação do procedimento com base em precedente, que prevêem técnicas de aceleração procedimental com base em precedente, não mais com base em jurisprudência. Então, a minha primeira premissa é essa. O novo CPC, ou a partir dele, nós temos um sistema de precedentes. E minha segunda premissa é a seguinte: nesse sistema de precedentes, o centro gravitacional desse sistema, a partir do qual todo o sistema gira, é o artigo 927. É a norma do artigo 927. Por quê? Porque essa norma traz os precedentes vinculantes. É nessa norma que estão listados os precedentes vinculantes. Eu teria que explicar em outra live, em outro debate, que as súmulas ali previstas no artigo 927, elas não são precedentes, mas quando há a previsão de súmulas no artigo 927, é para dizer que os precedentes originários dessas súmulas é que são vinculantes e não elas mesmas. Mas, enfim, isso é uma outra discussão. E eu também teria que explicar que a lista do artigo 927 não é uma lista exaustiva. Nós vamos encontrar até no próprio CPC um precedente que é vinculante, não está no artigo 927, que é o precedente da repercussão geral, ou seja, quando o Supremo decide que uma matéria não tem repercussão geral, essa decisão é um precedente e vincula todo o sistema de justiça. Então, portanto, minha segunda premissa é essa. A norma do artigo 927 é o centro gravitacional do sistema de precedentes, em torno dela gira o sistema de precedentes. E o que isso significa? Isso não é apenas um emblema, isso não é apenas uma figuração. Isso significa o seguinte, que como no artigo 927 estão os precedentes vinculantes, todas as normas do Código de Processo Civil que prevêem a abreviação do procedimento com base em precedentes, essas normas devem ser complementadas pelo artigo 927, devem ser complementadas pela norma do artigo 927. Peguemos aqui os incisos 4 e 5 do artigo 932, que dizem, esses incisos, que o relator pode decidir monocraticamente o recurso, insisto, com base em súmula do STF, em súmula do STJ, em súmula do respectivo tribunal, em decisão de julgamento de casos repetitivos, em decisão de IAC. Bom, se nós olharmos esses incisos, estão faltando ali alguns precedentes que estão listados no artigo 927. Por exemplo, a decisão de controle concentrado de constitucionalidade não está prevista no artigo 932, incisos 4 e 5. Então, isso significa que o relator, se vir que o recurso está contrário a uma decisão de controle concentrado de constitucionalidade, a uma decisão de uma ADIM, ao precedente de uma ADIM, o relator não vai poder negar provimento ao recurso? Obviamente que ele vai. Por quê? Porque o artigo 927 vai complementar a norma do inciso 4, aqui especificamente do artigo 932, para fazer com que o relator possa negar provimento a recurso com base na decisão de controle concentrado de constitucionalidade. Da mesma forma, o inciso 5 do artigo 927, que prevê como precedente vinculante a decisão dos órgãos de cúpula dos tribunais, essa decisão, esse precedente não está
listado nos incisos 4 e 5 do artigo 932. Isso significa que o relator não pode decidir monocraticamente com base nesse precedente vinculante previsto no inciso 5 do artigo 927? Obviamente que pode, porque, insisto, a norma do artigo 927, meu caro Adonias, ela age para complementar todas as normas que prevêem o uso de precedentes como técnica de abreviação procedimental, e especificamente aqui o artigo 927, a norma do artigo 927, ela complementa os incisos 4 e 5 do artigo 932. Então, estabelecidas essas duas premissas, por que a minha resposta depende? Por quê? Se o relator estiver diante de um precedente vinculante por força do artigo 927, ele tem o dever de decidir monocraticamente o recurso. Por exemplo, se o relator estiver diante de um precedente oriundo de RDR, que está previsto no inciso 4, no inciso 5 do artigo 932, e é precedente vinculante, conforme o inciso 3 do artigo 927, ele tem o dever de decidir monocraticamente o recurso. Agora, se o relator estiver diante de um precedente que não é vinculante, por exemplo, o precedente originário de súmula do respectivo tribunal, o relator percebe que o recurso está em confronto com uma súmula do seu tribunal. Ora, precedente originário de súmula do tribunal de segunda instância, não é vinculante. Não é vinculante porque não está ali na lista do artigo 927. Nesse caso, o relator tem a faculdade de decidir monocraticamente o recurso. Então, para mim, a resposta a essa questão, se as normas dos incisos 4 e 5 do artigo 932, elas outorgam um dever ou uma faculdade para o relator, depende. E por que depende? Insisto, sem receio de ser repetitivo, meu amigo. Porque a norma do artigo 927, ela complementa os incisos 4 e 5 do artigo 932 para permitir que o relator decida monocraticamente com base nos precedentes ali previstos nas normas dos incisos 4 e 5 do artigo 932, mas também com base nos precedentes previstos no artigo 927. E o relator vai ter o dever de decidir monocraticamente o recurso se o precedente previsto for vinculante. E ele é vinculante se está listado no artigo 927. Se ele não estiver listado no artigo 927, o precedente é meramente persuasivo e o relator ele tem apenas a faculdade de decidir monocraticamente o recurso. Essa é a minha posição, uma posição, obviamente, sob censura. Eu não vejo ninguém defendendo esse meu posicionamento, mas eu vejo que esse posicionamento ele é coerente com o que eu penso a respeito do sistema de precedentes, ou seja, com o que eu penso a respeito do CPC e os parâmetros decisórios, não é verdade? Eu entendo que ali, no CPC de 2015, nós temos um sistema de precedentes, esse sistema de precedentes prevê precedentes vinculantes e persuasivos, os precedentes vinculantes são aqueles que a lei diz que são, eles estão previstos no artigo 927, que tem uma listagem que não é exaustiva, ou seja, lei federal pode estabelecer um precedente vinculante, isso não é privilégio ou exclusividade do artigo 927, e o artigo 927 ele age em complementação de todas as normas que usam precedentes para abreviar procedimento, e nesse caso especificamente dos incisos 4 e 5 do artigo 932, nós temos a norma do artigo 927 agindo para complementar essas normas dos incisos 4 e 5 do artigo 932 para permitir que o relator julgue monocraticamente o recurso com base não apenas nos precedentes dos incisos 4 e 5 do artigo 932, mas também com base nos precedentes do artigo 927, que, porventura, não estejam previstos nas listas dos incisos 4 e 5 do artigo 932. E, se esse precedente for vinculante, por força sempre do artigo 927, o relator tem o dever de julgar monocraticamente o recurso. Se o precedente for persuasivo, porque não está previsto no artigo 927, o relator tem a mera faculdade de decidir monocraticamente o recurso. É claro que o relator só vai decidir monocraticamente o recurso com base nesses precedentes, depois de garantido o contraditório, e terá que proferir uma decisão devidamente fundamentada, como exige o parágrafo 1º do artigo 489. Então, meu amigo Adonias, era essa a reflexão que eu queria trazer. É uma posição, pelo menos até onde eu sei, isolada de minha parte, de defender
que essas normas dos incisos 4 e 5 do artigo 932, elas outorgam tanto um dever quanto uma faculdade para o relator, a depender se o precedente é vinculante por força do artigo 927. Era isso. Kramer, eu tenho algumas ponderações, algumas inquietações, na realidade, sobre o assunto. Primeiro, queria dizer Posso que... me inscrever também? Posso me inscrever? Claro. E todo mundo que está nos assistindo também pode. Eu queria falar que passaram por aqui, estão aqui nos assistindo Bruno Coelho, que é professor aqui da Bahia. Eu já ia falar aqui em Salvador. Na realidade, eu estou em Mucugê, na Chapada Diamantina. Eu vi. Eu vejo pela sua janela aqui. Sim, pela janela. Deve ser de uma casa belíssima, de estilo colonial. Você já me falou da sua casa. Exatamente. E por isso que eu estava conversando com o Léo, antes de começar, dizendo assim, o Léo falou, tem que vir de blazer. Eu falei, não, nenhuma das edições eu fiz de blazer. Acho que a gente pode tratar de temas sérios sem precisar estar sisudo. Mas, como eu estou aqui em Mucugê, na Chapada Diamantina, e aqui está frio, aí eu falei, aí eu coloquei um blazer para poder suportar a temperatura. Que aqui, a Bahia não é só um lugar de clima quente. Mas, estou vendo aqui João Liberato, Bruno Coelho, Bruno está dizendo aqui, direto de Mucugê, aí é frio mesmo. Ricardo Calil, Laje, estava aqui comentando que se incumbe ao relator, é uma incumbência, portanto, é um dever. Mas aí eu estava aqui pensando, e aí tivemos aqui vários comentários, elogios à fala de Léo, à sua fala, Zenóbia, que é de Itaberaba, aqui na Bahia, elogiando bastante também. E repare, assim, nós amadurecemos entre o CPC de 73 e o CPC de 2015. Léo, pode abrir seu microfone, viu? Que você pode discordar, não precisa falar assim, peraí que eu quero falar, não. Pode, pode ser já na canelada? Pode. Não tem mediação, não. Então, a gente amadureceu um sistema de precedentes, ou digamos assim, de padrões decisórios vinculantes, do CPC de 73 para o de 2015. Quando a gente tem digamos assim, um precedente vinculante, considerando como tal aqueles que estão no 927, me parece assim, que a gente tem que o relator tem que aplicar. Ou seja, independentemente do entendimento dele, o que a gente busca ali é a racionalização do sistema de justiça, das decisões, busca isonomia, busca a aceleração do processo, enfim, todos aqueles valores que informam o sistema de padrões decisórios com eficácia vinculativa. Aí já tem uma primeira observação. Por exemplo, o IRDR. O IRDR, ele não veja, o precedente, o acórdão proferido no IRDR, ele não diz eu sou o vinculante. O sistema brasileiro diz assim, a lei atribui a eficácia vinculante àquele tipo de decisão. Então, no caso do IRDR, o CPC diz, é vinculante em relação a quem? E aí ele faz uma modulação ao próprio tribunal, aos membros, aos integrantes daquele tribunal, portanto, aos desembargadores, aos juízes de primeiro grau. E o 932 não estabelece essa modulação. Então, talvez aí uma primeira observação seja, quando o relator se depara com a decisão de IRDR que para ele é vinculante, ele tem o dever de aplicar. Agora, a contrário senso, se ele se depara com a decisão de um IRDR que para ele não é vinculante, então, por exemplo, se eu tiver um julgamento de IRDR do Tribunal do Rio de Janeiro, daí do TJ do Rio de Janeiro, é vinculante aí, mas aqui na Bahia ele é meramente persuasivo. Claro. O relator aqui na Bahia vai dizer, bom, eu não tenho o dever de aplicar. Mas aí eu pergunto, será que ele tem a faculdade de aplicar? Por quê? Porque o assunto foi amadurecido, foi debatido, houve audiência pública,
ampliação do contraditório, da publicidade, das regras de publicização. Aí, mas aqui ainda não houve essa... Posso te responder só essa primeira parte? Porque essa primeira parte é interessante, Adonis. É claro que a decisão, o precedente de IRDR previsto nos incisos 4 e 5 do artigo 932, a meu ver, é claro que é o IRDR do próprio tribunal a que o relator pertence. Não estão essas normas se referindo a um IRDR de outro tribunal. Até porque, meu amigo Adonias, nunca o relator pôde decidir monocraticamente o recurso com base em jurisprudência sumulada ou não de outro tribunal de segunda instância. O antigo artigo 557, é bom lembrar, autorizava o relator a decidir monocraticamente o recurso com base em jurisprudência sumulada ou não dos tribunais superiores do seu próprio tribunal. E ele só podia dar provimento ao recurso com base em jurisprudência sumulada ou não dos tribunais superiores, não podia dar provimento ao recurso com base em jurisprudência sumulada ou não do seu próprio tribunal. Então, é por isso que, na época anterior ao sistema de precedentes, alguns autores diziam que a jurisprudência dos tribunais de segunda instância era uma jurisprudência pouco persuasiva, ou, digamos assim, com um grau menor de persuasão do que a jurisprudência do próprio tribunal ao que o relator pertence, porque o relator não podia decidir monocraticamente com base em jurisprudência de outro tribunal da segunda instância. Então, respondendo à sua pergunta, eu acho que, nesse caso, o IRDR de outro tribunal não pode ser usado, aí não é nenhuma questão de ser um dever ou uma faculdade do relator. O relator não pode abreviar o recurso com base num precedente de IRDR de outro tribunal de segunda instância. Isso me parece coerente com a história da legislação e com o que prevê, com como está previsto nessas duas normas dos incisos 4 e 5 do artigo 932. E em relação às súmulas da STF e do STJ, porque, veja, as súmulas da STF são vinculantes em matéria constitucional. Né? Isso é interessante, porque não dá para falar sobre tudo, né? É um recorte que a gente faz, que eu fiz focando mais nessa questão se a norma prevê um dever ou uma faculdade. Mas, pelo artigo 927, só são vinculantes os precedentes originários das súmulas do STJ em matéria federal e do STF em matéria constitucional. Não são quaisquer súmulas. São só vinculantes os precedentes originários, insisto, das súmulas em matéria federal do STJ e em matéria constitucional do STF. E eu digo mais, quando eu interpreto o inciso 4 do artigo 927, que é a respectiva previsão, eu digo que não são todas as súmulas. São as súmulas emitidas depois da vigência do novo Código de Processo Civil. Não é eu vou pegar todo o acervo sumular do STJ em matéria federal, do STF em matéria constitucional e dizer que os precedentes originários desse acervo são agora vinculantes, passaram a ser vinculantes do dia para a noite. Por força da segurança jurídica, que é um dos ditames do sistema de precedentes, eu tenho que interpretar que o inciso 4 do artigo 927 somente se aplica às novas súmulas, isto é, às súmulas que surgiram após a vigência do CPC de 2015. Mas as súmulas que não são vinculantes da STF e do STJ, então seriam aplicadas facultativamente? Facultativamente. O relator poderia decidir monocraticamente o recurso, seja para dar provimento, seja para negar provimento, mas isso seria uma faculdade. Isso seria uma faculdade dele. Porque essas súmulas não são vinculantes por força do artigo 927. Por força do artigo 927. Pessoal, queria fazer umas ponderações aqui. Eu queria parabenizar a Kramer pela exposição, foi muito clara, né? Conseguiu, em pouco tempo, dizer bastante coisa. Eu não tenho dúvida de que, normativamente e analiticamente, estamos diante de um dever, né? E eu queria acrescentar aqui ao que Kramer disse, o artigo 926, né, que estabelece um dever aos tribunais de uniformidade, estabilidade, integridade e coerência. Então, se o tribunal tem esses deveres,
né, e é certo que já há aquele entendimento, né, é muito provável, é quase certo, que o colegiado, ao final, vai julgar naquele sentido. Então, por razões de eficiência e duração razoável, que são também normas consagradas, normas fundamentais, o relator teria que aplicar os incisos 4 e 5 do 932. Aí me parece, normativa e analiticamente, me parece tranquilo. A minha dúvida é uma dúvida pragmática, na parte do pragmatismo, o pragmatismo no sentido dogmático, né? Não no sentido de praxismo, da prática forense. Se é um dever e estamos diante de uma norma secundária, que é uma norma que atribui competência, qual é a sanção pelo descumprimento do dever? É uma invalidade. O julgamento vai ser inválido porque ele não julgou assim, né? Assim, vai ter havido mais uma perda de tempo, tudo, mas a minha preocupação é qual é a consequência do descumprimento desse dever. E a situação é igual à da improcedência liminar. O juiz também tem o dever de julgar liminarmente improcedente quando já tem um precedente obrigatório. Mas muitas vezes ele manda citar, ou ver outra parte. E aí? Ele está descumprindo um dever, qual é a consequência? E quais são os instrumentos que eu tenho para forçar o cumprimento desse dever? Eu vou impetrar o mandato de segurança, eu vou recorrer? Ei, era para você ter julgado aqui monocraticamente. Então, a minha dúvida é só essa. Eu tenho dificuldade, Kramer, de enxergar faculdade para o juiz. Acho que o juiz não tem faculdades. O juiz tem deveres e poderes. Mas, ainda que concluamos que ele tem o dever, a minha dúvida, e aí é uma ponderação que eu faço, é uma dúvida mesmo, sincera, o que fazer? Descumprir o dever, qual a consequência? Porque todo dever que é descumprido gera uma sanção. Como aqui estamos diante de uma norma secundária, que é uma norma que atribui competência, uma norma de habilitação, não a norma primária, né, que dá direito subjetivo para um e obrigação para o outro, ou até direito potestativo, enfim. A consequência seria invalidar, não seria punir. O juiz não receberia uma multa, não seria preso, não sofreria restrição de direito, porque aí seria descumprimento de uma norma primária. Como estamos diante de uma norma secundária, o descumprimento do dever é a sanção de invalidade. Ele vai invalidar o procedimento? Né? Enfim, essa é a minha dúvida, na verdade, é essa. Mas queria parabenizar eu concordo, mais uma vez, foi muito boa. Sem dúvida, Leonardo, que eu concordo contigo que seria um erro de atividade, não seria um erro de juízo. A forma que a parte interessada tem de forçar o cumprimento ou a aplicação de um precedente é peticionando nesse sentido. Caso o relator ele se negue a aplicar o precedente, se o precedente nitidamente se aplica e o recurso, por exemplo, nesse meu exemplo, e o recurso está em confronto com esse precedente, a parte interessada vai, por meio de uma petição, instar o relator a empregar esse precedente no caso concreto. O relator deve decidir se ele, por exemplo, entender, ele pode proferir uma decisão dizendo que vai colocar para o colegiado decidir, que ele não vai decidir monocraticamente. Diante dessa decisão, a parte interessada pode entrar com um agravo interno, agora temos a previsão do agravo interno para qualquer decisão do relator, para que o colegiado obrigue o relator a decidir monocraticamente. Você pode perguntar, alguns podem perguntar, mas isso em termos de tempo não pode ser irrelevante, porque até pautar o agravo interno e pautar o recurso originário, isso não pode dar no mesmo, não pode ser a mesma coisa, depende do tribunal. Por exemplo, no Tribunal de São Paulo, não. No Tribunal de São Paulo, não. Pautar uma apelação, por exemplo, pode demorar 1 ano. E pautar um agravo interno no Tribunal de São Paulo demora semanas, demora meses. No Rio de Janeiro, a mesma coisa. Pautar uma apelação demora muito mais do que pautar um agravo interno. Pautar um agravo interno é coisa de semanas. Agora, a pauta de uma apelação, ela demora. Tem demorado de 3 a 4, 5 meses. Agora, com a pandemia, então, a gente teve uma demora ainda mais, está observando uma demora ainda maior. Então, em termos de tempo, isso pode fazer diferença, você forçar a decisão monocrática para ter, desde logo, a aplicação daquele precedente. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, a meu ver, concordo contigo, é um erro de atividade. Se o relator se ele assim não decidir, a decisão dele será nula e o recurso contra essa decisão
é o agravo interno para o colegiado, a fim de colegiado anular essa decisão e determinar que o relator decida monocraticamente com base no precedente, se o precedente, obviamente, for vinculante. E aí é uma distinção que eu faço da sua conclusão, que, obviamente, eu respeito, até porque é a conclusão da maioria da doutrina até agora. Eu vejo que há precedentes ali no artigo 932, incisos 4 e 5, que não devem ser vinculantes e que o relator não deve ter o dever de aplicá-los, porque senão vai ser muito complicado. Por exemplo, as súmulas, qualquer súmula do STJ ou do STF, se eu disser que o relator tem o dever de decidir monocraticamente o recurso com base em qualquer súmula do STF e do STJ, e não apenas naquelas súmulas do artigo 927, eu, por outra via, estou dizendo que os precedentes originários dessas súmulas são vinculantes, que o relator não tem alternativa se ele vir que o recurso está em confronto ou alinhado com essas súmulas que não são em matéria constitucional, se forem do STF, e não são em matéria federal, se forem do STJ. Aí eu acho que é com todo respeito, uma burla à previsão do artigo 927, que quis apenas inscrever como precedentes vinculantes os precedentes originários daquelas súmulas. Só uma reflexão, veja. Essas súmulas não vinculantes não obrigam o relator a julgar monocraticamente, mas autorizam ele a fazê-lo. É isso, na sua opinião? É isso? Exatamente. Quando eu falo em faculdade, sem querer, obviamente, claro. entrar na discussão se o juiz tem faculdade, além de poderes e deveres, mas seja um nome que se dê, né, porque nós temos que enfrentar essa questão, como enfrentávamos no antigo artigo 557, o relator, ele, diante de uma súmula em matéria federal do STF, a meu ver, por essa interpretação que eu estou fazendo, ele não tem o dever de decidir monocraticamente o recurso. Se ele vir que essa súmula em matéria... possibilidade. Ele tem a possibilidade, ele tem a faculdade, ele tem a permissão legal de assim decidir, mas ele não tem o dever. Acho que a gente tem só um pontinho de dissenso aí, e aí me permite essa reflexão conjunta. Na minha premissa, a minha premissa é de que o 932 é uma regra de competência. A regra de competência, na teoria geral do direito, é uma norma de habilitação. Então, ele me habilita a agir. Ele contém uma permissão, eu posso fazer, e, ao mesmo tempo, uma proibição, que não está ali autorizado, eu não posso. Né? Então, se ele tem a faculdade de fazer, seguindo a sua premissa aí, a sua explicação, então ele pode fazer. Qual é a minha leitura? Na minha leitura, o 932, ele atribui competência, e ali, ou ele pode, ou ele não pode. Então, por isso que eu tenho dificuldade de enxergar... Mas Léo, veja só, faculdade. Aí ele pode impreterivelmente, ou seja, ele pode e deve, ou ele pode no sentido de, se ele achar que não deve, porque ele quer o julgamento do colegiado, porque ele prefere andar com recurso, porque isso, Léo, vai aparecer não só no artigo 932, incisos 4 e 5, isso vai aparecer no artigo 332, nos casos de improcedência liminar do pedido. Nós vamos ter a mesma discussão. E é interessante observar, e eu atribuo a isso, ao sistema de precedentes, que a mesma doutrina que hoje majoritariamente se pronuncia a favor de que essas normas atribuem um dever para o magistrado, essa mesma doutrina dizia antes que essas normas não atribuíam um dever, que o magistrado, diante do antigo artigo 557, ele poderia ou não negar provimento ou dar provimento ao recurso com base em jurisprudência sumulada ou não de tribunal superior. Inclusive, há um precedente do STJ, na época do CPC 73, pena que eu não estou com ele aqui, dizendo expressamente isso, que a norma do artigo 557 atribui uma faculdade ao relator, ele pode usar o seu poder monocrático ou não com base em jurisprudência sumulada ou não do STF ou do STJ. Então,
é interessante observar que essa mudança de ares, a meu ver, veio por conta do sistema de precedente. A gente passou a olhar com mais cuidado sobre esse dissenso que o julgador muitas vezes tem com os parâmetros decisórios, para não dar a ele a alternativa de não seguir, para forçá-lo justamente a seguir os parâmetros decisórios em homenagem aos valores de coerência, estabilidade, integridade e uniformidade, como você muito bem lembrou, que estão no artigo 926. Então, acho que o sistema de precedentes é o que há de diferente nesse panorama, nesse cenário, para fazer com que a doutrina hoje defenda que essas normas que prevêem o uso de precedentes como técnica de abreviação procedimental sejam encaradas como normas que atribuem um dever para o magistrado, e o magistrado não tem alternativa diante dessas normas, ou seja, ele tem que aplicar o precedente e abreviar o procedimento. Agora, a provocação que eu faço é que, se eu interpretar isso coerentemente com o artigo 927, que é a forma como eu vejo o sistema de precedente, o artigo 927, se eu fosse aqui brincar, ele seria aquele PowerPoint do Dallagnol, né, do Dallagnol. Ele está no centro e todas as normas que prevêem o uso de precedentes no CPC estão em volta. Então, o artigo 927 é ele que fortifica, ele que complementa as outras normas. Então, se lá estão os precedentes vinculantes, eu tenho dificuldade, e essa é uma dificuldade que eu confesso, diante da coerência como eu interpreto o sistema de precedentes, de entender que o relator, diante de uma súmula em matéria federal do STF, ele tem o dever de aplicar essa súmula e decidir monocraticamente o recurso, se essa súmula não tem o seu precedente originário como vinculante por força do artigo 927. Eu tenho dificuldade. Ele pode, obviamente, se ele concordar com a súmula, se a súmula der boas razões com as quais ele concorda para decidir monocraticamente, ele pode fazer isso. Mas ele não ter alternativa, e mesmo que ele discorde da súmula, ele ter que aplicar a súmula para decidir monocraticamente, é essa dificuldade que eu tenho, porque aí eu fujo da noção que eu tenho do sistema de precedente, em que eu vejo o artigo 927 como norma essencial. E aí eu queria retomar o Adonias. Seria exatamente faculdade ou ele não poderia? Não, só para, sem entrar obviamente, o convite à discussão no plano da teoria do direito, da teoria geral do processo, ou sobretudo na teoria do direito, é bem interessante, mas aqui eu quero ser pragmático no sentido de prático mesmo, não no plano teórico, ou seja, quando se fala em dever ou faculdade, sobretudo a doutrina que usa essas expressões, está dizendo o seguinte: o relator tem alternativa ou não? Se ele vir que aqueles parâmetros decisórios se encaixam no caso concreto, ele tem alternativa de não empregá-los ou não? Quando é vinculante, me parece se o precedente, que é um dever. Se o precedente do artigo, se o precedente do artigo 932 for vinculante, conforme o artigo 927, eu entendo que o relator não tem alternativa, portanto, ele vai ter um dever. Se o precedente previsto no artigo 932 não for vinculante porque não está previsto no artigo 927, eu entendo que o relator ele pode, mas ele tem alternativa, porque se ele discordar do precedente, ele pode não empregá-lo e seguir com o procedimento até o julgamento colegiado. Eu queria retomar uma reflexão. Assim, eu não sei se ficou claro quando eu fiz a minha primeira reflexão. Imagine que o relator recebeu o recurso e está diante de um caso que Kramer nos mostrou que seria um dever. E aí ele não julga monocraticamente, examina o caso, lança o relatório, pede inclusão em pauta e é levado a julgamento. Esse procedimento que foi adotado, ele descumpriu um dever. O relatório para decidir monocraticamente. Qual é a consequência? Assim, na minha opinião, seria uma nulidade. Só que você não anula se não houver prejuízo. Foi julgado, enfim. Eu não consigo enxergar aí a possibilidade de uma anulação, concretamente falando. Talvez os reflexos sejam financeiros. Há muita doutrina sobre o dever do Estado no sentido, né, de poder público,
há o dever do poder público de indenizar quando descumprido o princípio da duração razoável, o processo durou muito mais do que devia. Então, talvez eu possa mostrar que, se ele tivesse julgado monocraticamente, eu teria um resultado muito mais rápido, mas isso é um dano hipotético, né? Muitas vezes. Enfim, Não, isso é complicado. Não sei qual seria a consequência, né? É essa a minha Eu grande concordo, dúvida nesse tema. eu concordo contigo, Léo. Eu acho que, nesse caso, se ninguém falou nada e isso foi percebido às vésperas do julgamento colegiado, eu acho que não tem mais sentido anular o procedimento, porque o recurso está para ser julgado ali pelo colegiado. Anular o procedimento para voltar ao momento da decisão vai demorar muito mais, né? Vai demorar muito mais. Agora, por que é importante nós afirmarmos isso? Porque quando nós pegamos, por exemplo, o professor Marinoni fala muito bem disso. Um sistema de precedentes, ele tem que anunciar à sociedade de que não adianta brigar contra um precedente. Porque se eu ajuizo uma ação contrária a um precedente, eu vou ter a improcedência liminar do pedido. Se eu apelo dessa sentença, eu vou ter o julgamento monocrático do relator, ou seja, as portas do judiciário vão me fechar imediatamente, logo no início. Vão ser fechadas, melhor dizendo, imediatamente logo no início. Então, é importante nós asseverarmos isso, afirmarmos isso, para mostrar o seguinte, que quem for agir ou ajuizar uma ação com um pedido contrário a precedentes postos, a precedentes em vigor, vai ter a improcedência liminar do pedido em primeira instância e vai ter o julgamento monocrático do relator em segunda instância. Então, se essa ideia ela passa para a sociedade passa, obviamente, ela age de acordo com o sistema de precedentes, com a confiabilidade que ela tem no judiciário para aplicar os seus precedentes. Se ela vê que o judiciário vai aplicar seus precedentes no início da ação e no início do recurso, certamente a postura dela vai ser diferente. Então, eu acho que essa é uma característica importante do sistema de precedentes. Criar na sociedade a expectativa de que não adianta agir contra um precedente em juízo, porque se esse precedente for vinculante, a ação não terá andamento, o recurso não terá andamento. E, Léo, e o inverso, na sua dúvida sobre a invalidação? E o inverso, veja, quando o relator ele aplica o precedente quando não deveria aplicar. Veja, aí cabe agravo interno para dizer, olha, a decisão monocrática é nula, porque não era uma das hipóteses. Aí é mais fácil de verificar a hipótese de invalidação, né, da decisão. Certamente, se bem que na época do código anterior não vi nenhuma nesse código agora. Eu não sei se o Kramer percebeu isso, até valorizando mesmo os precedentes, eu tenho visto menos decisões monocráticas do que no código anterior com base em precedente. Não sei se essa percepção de vocês é a mesma. Eu também tenho visto. Não tenho dúvida que haveria... Não tenho dúvida que haveria nulidade, e esse poderia ser um argumento. Isso poderia ser um argumento do agravo interno, não tenho dúvida. Mas há precedentes do STJ do Supremo, ainda no código anterior, dizendo que não houve prejuízo porque ele pôde interpor um agravo interno e tudo foi levado para o colegiado, já discutiram lá, então, quando o colegiado confirma ou não, está suprido o vício. Enfim, inclusive, essa linha argumentativa que me faz ter a dúvida no sentido contrário. Ele não julgou monocraticamente quando deveria. Porque quando ele julgou quando não deveria, há precedente dizendo, não, mas você não interpôs agravo interno, o colegiado não já referendou, então está suprido isso. Né? Só que o agravo interno me suprime a possibilidade de sustentação oral, não tem as mesmas garantias do recurso quando é julgado no final mesmo. Né? Então, para de fato não ter prejuízo, me dê a sustentação oral, aí tudo bem. Mas há um déficit de garantias aí, né? Essa é a minha preocupação. Meus amigos, a gente tem uma pergunta aí de Ricardo Caliolage, que eu coloquei até aqui no nosso chat. Professor Kramer, interessante questão da ausência de vinculação das súmulas antigas, aquelas anteriores à vigência do CPC 2015. Qual é a opinião dos demais colegas, por favor? Léo, qual é o seu entendimento aí sobre o assunto? Veja, no nosso sistema de precedentes atual, nós temos dois momentos, o momento da formação do precedente e o momento da aplicação do precedente.
E o Código inovou na parte da formação. Os precedentes obrigatórios, eles têm instrumentos destinados a formá-los, né? O incidente de resolução de demandas repetitivas, o incidente de assunção de competência e os recursos repetitivos, né? Que são instrumentos que formam o precedente. As súmulas antigas não foram geradas a partir de um procedimento como esse, porque atualmente esses procedimentos inevitavelmente geram uma súmula, ou a súmula vem de algo muito já discutido. Antigamente, nós temos súmulas antigas que foram editadas, não tinha precedente nenhum, aquele julgamento já gerou a súmula. Mas eu faço uma comparação com as leis. Veja, o Código Penal é um decreto-lei, o Código Tributário Nacional é uma lei ordinária, hoje teria que ser uma lei complementar. Então, se ele foi elaborado na época, seguindo as regras da época, ele foi editado seguindo as regras na época da sua elaboração, é válido para a época, a gente tem que pensar agora na eficácia. Então, se a eficácia dele está ali no 927, é porque eu tenho minhas premissas são um pouco diferentes, né? Eu tenho uma visão diferente de precedentes. Para mim, todos devem ser seguidos, né? Eu não faço muita diferença entre persuasivos e obrigatórios. Partindo do 926, eu acho que o tribunal tem o dever de uniformidade, estabilidade, integridade, coerência, etc. Mas, se nós partimos da ideia de obrigatórios versus persuasivos, a eficácia deles é observada agora. Então, se é uma súmula do Supremo em matéria constitucional, não interessa quando ela foi editada. Se ela está em vigor agora e a eficácia dela está lá no 927, ela tem que ser aplicada tal como a súmula que foi editada agora. Então, me parece que o processo de formação é diferente do processo de aplicação. Ele foi formado corretamente na época, de acordo com as regras da época. E agora, no momento de aplicar, vou verificar as regras de sua aplicação. Se está lá, é súmula do Supremo, matéria constitucional, súmula do STJ em matéria infraconstitucional, né? É um precedente do plenário ou do órgão especial do tribunal. Está lá no 927, vai seguir com a mesma eficácia. Não sei se vocês concordam. Eu particularmente concordo com o Kramer. Kramer, você está sem microfone. Eu tenho uma outra posição, porque o acervo sumular, e essa foi uma questão que eu me pus a refletir na época da tese de doutorado, o artigo 927 ele tem questões ainda que não foram muito bem resolvidas. Não só essa das súmulas, mas, por exemplo, o inciso 1, quando prevê as decisões de controle concentrado de constitucionalidade como precedente, tem uma posição excelente do Hermes Zanetti dizendo que isso significa que as decisões de controle concentrado de constitucionalidade, que agora são precedentes, elas passam a ter dupla vinculação pelo seu comando, pelo seu dispositivo, como já tinham, e pela sua ratio, pelos seus fundamentos. O que seria, para o direito constitucional, a adoção da teoria da transcendência dos motivos determinantes no controle concentrado de constitucionalidade. Então, essa é uma questão também muito interessante. A outra é essa que nós estamos debatendo. Eu, como eu estava dizendo, me pus a refletir sobre isso e achei que seria um perigo para a segurança jurídica, ou tenho um receio em relação à segurança jurídica, de eu dizer que, a partir de um determinado momento de tempo, a súmula ela vai ter eficácia, ou melhor, sendo coerente com o que eu defendo, o precedente originário da súmula vai ser vinculante, porque o novo CPC diz que agora a súmula em matéria constitucional ou em matéria federal é vinculante, ou seus precedentes são vinculantes. Eu acho que isso cria uma certa confusão no sistema. E se o sistema de precedentes ele visa a conferir mais segurança jurídica ao ordenamento, eu acho complicado, a meu ver, a meu sentir, ele brigar ou trazer mais insegurança jurídica. Eu acho que isso traria mais insegurança jurídica. Por isso que a interpretação em prol da segurança jurídica, em favor da segurança jurídica, que é, insisto, o valor fundamental do sistema de precedentes, é atribuir eficácia vinculante apenas aos precedentes originários das súmulas novas, das súmulas que surgiram após a edição do CPC de 2015, porque somente após a edição do CPC de 2015 é que o tribunal ele cria a súmula sabendo que, ao criar a súmula em matéria constitucional no STF ou em matéria federal no STJ, ele está produzindo
um precedente vinculante. Então, a segurança jurídica é protegida em várias medidas, em vários aspectos. Eu tenho dificuldade, mas, obviamente, respeito a posição do Leonardo, que me parece, que é a posição majoritária da doutrina, de entender que não há distinção ali nas súmulas do inciso 4 do artigo 927. Meu querido amigo, você não precisa ficar na defensiva, não. Estamos debatendo ideias e não pessoas. Nós nos respeitamos mutuamente. Se aqui fosse presencial, depois íamos tomar uma cerveja, um vinho e comer uma boa comida. Mas veja, só uma réplicazinha rápida. Como para mim, e eu acho que para todos nós, precedente é norma, né, e eu acho que no contexto de integridade normativa, se da mesma forma que uma lei, e eu queria voltar ao exemplo, se o Código Tributário Nacional tem que ser uma lei complementar, na época que ele foi editado não precisava, então a sua preocupação que é muito válida, mas a minha premissa, para eu ser coerente com ela, se eu adotasse esse entendimento, eu teria que dizer que constava aqui para mim, tá? Vocês me escutam? Travou aí? Eu teria que dizer que o CTN não seria aplicável, por exemplo. Teria que vir ser feito um novo CTN, seguir o procedimento dele complementar, porque quando ele foi editado, não havia essa previsão, as exigências de quórum para aprovação eram diferentes, eram mais brandas. Então, seguindo essa mesma lógica, me parece que se o precedente, a súmula foi editada com o padrão que era exigido, mas agora a eficácia é essa, eu penso que ele segue sem prejuízo de segurança jurídica. Mas, claro, para manter a simetria aí, claro que eu respeito sua opinião, é evidente que eu respeito sua opinião, né? E é importante o debate para que nós cresçamos, né? Eu posso refletir a partir das suas considerações para ou reforçar ainda mais a minha opinião, ter contra-argumentos, ou mudar de ideia, né? A ciência se faz assim, sem estresse, tranquilo. Mas, Léo, você não acha que, primeiro, se a gente admitir a eficácia vinculante aos precedentes anteriores, ao CPC 2015... É porque a minha premissa, desculpa te interromper, ela embaralha muito nessa nossa conversa, porque eu não faço diferença do vinculante, assim, para mim é tudo precedente. Esse é um problema. Mas, enfim, desculpa, fala aí. Não, é porque, veja, primeiro tem a questão da proteção da confiança, ou seja, a partir do momento em que o CPC 2015 inaugurou um sistema, formalizou um sistema de precedentes vinculantes, que aí vem a diferença da premissa mesmo, veja, aí nós começamos não é só os atores do sistema de justiça, mas a própria sociedade ela começa a entender o seguinte: a partir de agora nós temos uma expectativa de que determinadas decisões se tornem padrões decisórios, funcionem como padrões decisórios vinculantes. E, além disso, veja, num sistema democrático, me parece que tem uma premissa que é da própria democracia, que é o debate, a ampliação do contraditório, que são valores que informam. Se a gente for ver no procedimento do IRDR, dos recursos repetitivos, do próprio IAC, a gente tem sempre essa premissa, ou seja, da ampliação do contraditório, de regras específicas especiais de competência para o julgamento desses incidentes e desses recursos que vão levar à criação de um precedente vinculante, coisas que não aconteciam antes, né? Regras que não existiam antes. Então, assim, entendo o que você está colocando, mas do ponto de vista do próprio valor democrático que informa todo o sistema, acho que foram criadas súmulas num contexto e agora atribuir eficácia vinculante a elas seria colocar por terra, a gente colocaria por terra o próprio sistema democrático, né? E veja, Adonias... não tenho dúvida, mas eu faço questão em separar o processo de formação do de aplicação. Hoje o contraditório é sobre questão jurídica, também não é só sobre questão de fato.
Quer dizer que não há mais coisa julgada das sentenças que foram formadas com contraditório só sobre questão de fato. Então, se a gente for estender isso para expectativas, confiança legítima, segurança jurídica, a gente vai gerar uma série de ineficácias que são muito mais danosas do que você considerar que está produzindo o efeito previsto agora de algo que foi formado de acordo com a regra da época, né? Mas, enfim... Não, a discussão é boa e ela pode até mesmo se estender pelos outros incisos. O inciso 3, que prevê o precedente de julgamento de recursos repetitivos como vinculante, no CPC de 73, nós tínhamos já a sistemática dos recursos especiais repetitivos. E a decisão dos recursos especiais repetitivos era vinculante apenas para os recursos especiais que estavam ali suspensos, aguardando o julgamento dos especiais paradigmáticos. Quando eu digo que o julgamento oriundo da sistemática de recursos repetitivos é um precedente vinculante, isso é um precedente vinculante não apenas para os casos que estão suspensos, mas para o futuro. Ou seja, depois daquele momento, se uma ação for ajuizada, o juiz tem o dever de aplicar aquele precedente vinculante oriundo da sistemática dos recursos repetitivos, porque ele é um precedente vinculante. E aí eu digo, eu só posso considerar que as decisões oriundas dos recursos especiais repetitivos são precedentes vinculantes se forem decisões proferidas depois da vigência do CPC de 2015. As decisões proferidas na sistemática dos especiais repetitivos antes do CPC de 2015 são decisões vinculantes para a sistemática, mas não são precedentes vinculantes, não têm aplicação pró-futuro. Então, eu faço essa mesma distinção também no inciso 3 para decisões, como no caso da sistemática dos especiais repetitivos, que já existiam antes do CPC de 2015 e que, por força da proteção da confiança, do princípio da segurança jurídica, eu não posso dizer que do dia para a noite essas decisões que não eram precedentes vinculantes passam a ser precedentes vinculantes, porque a qualidade de precedente vinculante não é uma qualidade que vai apenas forçar o julgador a aplicar esse parâmetro decisório. Isso informa outros aspectos do sistema. Por exemplo, isso qualifica uma ação rescisória, isso pode gerar outros tipos de desdobramentos que são, vamos dizer assim, complicados para o sistema e, a meu ver, desorganizam o sistema de precedentes. Mas o Léo deixou claro, e a premissa dele é uma premissa difícil de eu particularmente dialogar, porque eu parto de uma outra premissa. Então, pela premissa dele, é extremamente coerente ele defender isso. E pela minha premissa de que nós temos um sistema de precedentes com precedentes vinculantes e persuasivos, e só é vinculante o precedente que a lei atribui essa eficácia, eu tenho que ser coerente com essa premissa. Por isso que eu acho que a discordância ela está muito mais nas premissas do que no método. Sim. Não tem dúvida. Interpretação casuística, entendeu? E é curioso, porque eu não conhecia essa posição do Léo, eu tinha como uma posição mais abrangente a do nosso amigo Daniel Mitidiero, que defende que só existem precedentes nos tribunais superiores, porque só os tribunais superiores produzem precedentes, já que os tribunais de segunda instância eles só julgam causas, eles não julgam teses, e que todos os precedentes dos tribunais superiores, indistintamente da lei, são vinculantes. Eu não conhecia essa opinião do nosso amigo Leonardo. Porque também tem uma questão federativa, né, que eu acho que Mitidiero deve concordar. Os tribunais de justiça, ao interpretar as normas locais, na premissa dele, são também tribunais de precedentes, né? Sem dúvida, ele faz esse ajuste, sem dúvida. Quando os tribunais de justiça atuam como cortes supremas, eles produzem precedentes e os precedentes são vinculantes, independentemente da previsão legal, sem dúvida, ele faz esse ajuste. Que é uma posição super coerente com a tese de cortes supremas e cortes superiores e cortes de justiça que ele defende. Então, acho que claro. a discussão de precedentes, Adonis, é uma discussão fantástica, porque ela vai do pragmatismo até discussões mais teóricas sobre a teoria do direito, sobre se precedente é norma ou fonte normativa. Claro. Enfim,
E aí as premissas é que falam mais alto. Está todo mundo elogiando o debate, viu? Lá no YouTube e no Insta. Eu trouxe aí mais uma questão, que eu já acho que a gente pode finalizar com ela, a questão de Tiago Queiroz. Tá aí. Primeiro que Ricardo Calil Lage também expressou o entendimento dele aí, eu coloquei no chat. Tá? Esqueci de dizer, Adonis, Ricardo Calil é um grande amigo de Recife, é meu colega de colégio, inclusive, somos amigos há muito tempo, então, abraço para ele, satisfação tê-lo aqui conosco. Então, ele colocou aí a conclusão dele sobre o assunto, agradeceu pelo debate, e coloquei aí no chat para vocês verem. E Tiago Queiroz pergunta o seguinte, primeiro ele diz, excelente exposição, professores, e uma questão, no caso de não observância de um precedente e de não haver julgamento de improcedência liminar pelo juiz de primeiro grau, o que fazer? O Léo perguntou isso a respeito do 932, incisos 4 e 5. Eu vejo que o que fazer é, a parte interessada tem que instar os... Vocês estão me ouvindo? Tem que instar o juiz da primeira instância a aplicar o precedente. Quer dizer, no caso, já vai ter havido citação, né? O julgamento de improcedência liminar é antes da citação. Então, o réu, diante desse cenário em que ele foi citado para um processo sem que houvesse o emprego do precedente vinculante, conforme manda o artigo 332, cumulado com o artigo 927, ele tem que instar o juiz a, naquele momento, a aplicar o precedente vinculante e abreviar o processo, e abreviar o procedimento. Então, se o juiz vai ter que proferir uma decisão diante dessa questão que é trazida pelo réu. Se o juiz proferir uma decisão dizendo que, na visão dele, ele pode ou não usar a regra do artigo 332, que ele interpreta essa regra como uma mera permissão, como uma mera faculdade, não como dever, essa decisão ela não seria recorrível por força do agravo de instrumento. Então, essa decisão vai ficar para ser recorrida somente no momento da apelação, e isso pode anular o processo, pode acabar anulando o processo, mas aí tem que ver se haverá prejuízo ou não, como disse muito bem o Léo. Talvez, quando subir a apelação para o tribunal, essa questão foi enfrentada para o tribunal, não valha mais a pena anular o processo por força disso, por força da não aplicação da regra do artigo 332, vale mais a pena ter o julgamento do tribunal desde logo. Então, aí o que vai pegar mais é a questão do prejuízo, se houve prejuízo ou não. Léo? Estou de pleno acordo, isso aí. Concordo plenamente. Assim, eu só vejo dificuldade em anular. Eu cada vez mais me convenço que essas são regras de competência. E eu continuo com essa dúvida se de fato é um dever, se a gente pode... assim, as consequências, anular todo o processo, né, para voltar porque ele não julgou, é algo que me intriga há muito tempo. Eu tenho... porque se é dever, a consequência do descumprimento tem que ter tem que existir, ou uma punição, uma nulidade, ou uma multa, uma restrição. E essa punição não existe, essa nulidade não existe. É muito raro, né, você anular, porque na verdade é uma rota que gera mais eficiência, permite que o juiz controle melhor possa gerir melhor seus processos, né, permitindo aí um melhor court management ou um case management. Então, talvez seja mais uma regra de eficiência que autoriza o juiz fazer, uma regra permissiva, né, de habilitação de competência. E aí o resto da análise desse assunto eu tenho muita dificuldade, porque não consigo saber, não consigo enquadrar bem a situação por não ver as consequências do descumprimento da regra. É uma dificuldade antiga que eu tenho. Eu já pensei até escrever sobre isso, mas enfim, ainda continuo refletindo. Para ajudar na sua reflexão, porque se o precedente for vinculante, com base e for um precedente vinculante que prevê reclamação para forçar o seu cumprimento, porque nós temos até essa singularidade. Isso. Há quem entenda, como eu, particularmente, que nós podemos ter um precedente vinculante que não tem reclamação para forçar seu cumprimento. Nosso querido amigo Alexandre Câmara, o Câmara, salvo engano, não defende isso, não.
A professora Tereza Arruda Alvim, por exemplo, defende que só há precedente vinculante se houver reclamação para forçar o seu cumprimento. Então, se for um precedente vinculante que tem reclamação para forçar o seu cumprimento, um meio de impugnação que pode ser usado imediatamente para obrigar o juiz de primeira instância a empregar o precedente vinculante é a reclamação. Somente a reclamação poderia ser usada, insisto, se for um precedente vinculante que tem, conforme o artigo 988, reclamação para forçar o seu cumprimento. Mas poderia ser uma solução que pode ser usada naquele momento, naquela hora, sem esse recurso, sem essa impugnação diferida para a apelação. Verdade. Bom, ótimo. Queria reiterar o agradecimento a vocês dois por terem aceitado o convite, pelas excelentes exposições e pelo excelente debate. Todos agradecendo, todos que nos assistem também agradecendo. E queria anunciar, antes de mais nada, que na próxima quarta-feira vamos ter às 18 horas mais uma edição do Colocando o Processo em Prática. Vamos ouvir a professora Rita Dias Nolasco falando sobre negócio jurídico processual e transação tributária, e Rafael Caselli Pereira falando sobre a Astra Int e as medidas atípicas, na próxima quarta-feira, às 18 horas. Queria passar a palavra para Léo para poder se despedir, fazer as considerações finais e reiterar o agradecimento, Meu amigo, me Léo. despeço com uma... Volte sempre à ESA da Bahia. Eu encerro com uma palavra. Obrigado. Obrigado pelo convite. É bom estar aqui com você, com o nosso querido Kramer, com o querido Ricardo Calil, que nos assiste aí, e todo o resto da audiência. Bom, essas reflexões nos fazem pensar, sair daqui querendo estudar mais e tentar encontrar a melhor resposta e, enfim, as considerações que todos apresentaram. Então, para mim, foi muito enriquecedor, né, em todos os aspectos. Aspecto pessoal, de revê-los, aspecto intelectual, de fomentar em mim essas reflexões que não vão parar por aqui, vou continuar pensando nas observações de Kramer, nas suas, nas perguntas que foram feitas. Enfim, esse meu encerramento é exatamente esse. Obrigado pelo convite, por permitir essas reflexões, esse debate e por estarmos juntos ainda que virtualmente. Obrigado, Léo. Kramer, você começou falando assim, a gente se viu esse ano aqui aí no Rio de Janeiro, em fevereiro. Aí eu parei para pensar, falei assim, meu Deus, é verdade, a gente se viu aí no Rio de Janeiro, em fevereiro. Ao longo da sua fala, eu estava pensando assim, poxa, parece que foi numa outra vida, né? Assim, com essa coisa da pandemia, nem parecia que tinha sido nesse ano, parecia que fazia mais tempo, mas é verdade. A gente se viu nesse ano aí, em fevereiro, aí no Rio de Janeiro. É sempre um prazer revê-lo. E passar a palavra para você, agradecer mais uma vez pela sua participação, por ter aceitado o convite, pela exposição, e passar a palavra para você poder fazer suas considerações finais. Foi exatamente o que eu pensei na hora que eu me lembrei desse momento que nós nos encontramos aqui no Rio. Eu rapidamente pensei se não foi no ano passado, porque faz tanto tempo, né? A gente está vivendo um ano dentro do ano, praticamente, né? Esse ano de pandemia. Então, o que a gente viveu antes parece que foi há muito tempo. E eu fiquei na dúvida, sinceramente, será que foi no final do ano passado, quando o Conselho Federal esteve no Rio, ou se esteve? Fiquei na dúvida, mas depois eu me lembrei que foi realmente em fevereiro, nós nos encontramos. Foi um prazer revê-lo pessoalmente. Foi ali pertinho do Carnaval. Pessoalmente. Foi pertinho do Carnaval. Aí foi um papo muito bom. Isso. Comecei a lembrar que ia ter um show, acho que ainda vai ter, só que deve ter sido remarcado, da Blitz com Paralamas do Sucesso, que ia ser em maio. Eu tinha me programado para isso. Você me falou. Só que aí... Você falou que viria novamente, a gente combinou se encontrar. Mas, infelizmente... Mas o bom é que, pelo menos, os canais virtuais nos promovem esses encontros maravilhosos. Eu quero agradecer novamente o convite que você me fez para participar desse debate riquíssimo. Reitero tudo aquilo que o Leonardo disse e quero dizer que quanto mais eu fico velho, mais eu fico com dúvida, né? Ou seja,
eu debato mais e cada vez que eu fico mais velho, eu fico com mais dúvidas e quanto mais dúvidas eu tenho, mais em silêncio eu quero ficar, com medo de me pronunciar e errar ou pelo menos ter uma posição irrefletida. E esse debate de hoje me fez... Sempre é muito bom debater com o Leonardo, porque ele faz um convite a uma reflexão mais profunda sobre vários aspectos do direito processual. Essa é uma característica do Leonardo. Ele vê o direito processual não a partir apenas do compartimento do direito processual, mas de uma maneira íntegra, né, com todo o direito. E esse convite que ele nos faz à reflexão a partir da teoria do direito, a partir de outros ramos do direito, é um convite sempre muito desafiador. E isso nos coloca muitas dúvidas. E debater com você, Doni, sempre é muito rico, porque você, além de um grande professor de processo, um grande estudioso do processo, você traz questões práticas bem instigantes que são da realidade forense, né? Aquelas questões que interessam realmente a advocacia. Então, para mim foi um debate riquíssimo. Eu saí com mais dúvidas do que entrei. Isso me faz, às vezes, ficar mais silencioso do que eu quero em relação ao direito processual civil. Mas não fique, não. Aí é um pedido nosso, não, Léo? Exatamente. Traga os elementos para a gente poder debater. Ele está ficando velho com receio adolescente. Isso é receio adolescente. Com receio adolescente. Porque quando você é mais novo, você tem o ímpeto de falar sobre tudo, né? Você fala muitas vezes refletidamente, você ouve menos, você pondera menos. Quando você fica mais velho, é justamente o contrário, né? Você ouve mais, você pondera mais, você abre mais os seus... Mas é porque quando a gente fica velho, a gente fica mais pessimista também, né? Larga esse pessimismo aí. Mantenha o otimismo adolescente. Maravilha. Queria reiterar o agradecimento, gente. Obrigado por terem aceitado, obrigado por terem vindo, por terem participado, por terem debatido. Foi excelente. Todo mundo rindo aqui dessa discussão sobre adolescência e velhice. E velhice, Tá joia? Então, Tá para quem está nos assistindo também, obrigado por ter nos assistido, ficado aqui com a gente. Esse programa fica disponível no canal do YouTube da ESA, da Bahia, para quem quiser assistir depois. E na próxima quarta-feira temos aí mais uma edição com Rita Dias Nolasco e com Rafael Caselli. Um abraço a todos. Obrigado, Léo. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, Daniela. Obrigado, João, que estão sempre aqui conosco e tornam tudo possível. Abraço. Sim, obrigado, Daniela e João. Abraço.